Olá, eu sou Tereza Ribeiro e o tema de hoje é liderança. Mas não é uma liderança qualquer, não. Nós vamos falar de líderes muito especiais, com características até polêmicas. É a liderança de nível 5, um conceito criado e amplamente divulgado por Jim Collins no 2º capítulo do livro Empresas Feitas para Vencer. A obra responde à seguinte pergunta: como empresas boas, medianas e até ruins podem atingir uma qualidade duradoura? Empresas Feitas para Vencer mostra como as grandes empresas triunfam no decorrer do tempo e como o desempenho sustentável a longo prazo pode ser inserido no DNA de uma organização desde a sua concepção. O autor apresenta exemplos que desafiam a lógica e transformam a mediocridade em uma superioridade duradoura e apresenta também quais são as características universais que levam uma empresa a se tornar excelente e outras não. E agora que nós já vimos um resumo do livro, a jornalista Maraísa Lima vai falar pra gente sobre a liderança de nível 5. Boa noite, Maraísa. Boa noite, Tereza. Boa noite a todos. O líder de nível 5 constrói excelência duradoura com humildade pessoal e força de vontade profissional. Consegue subjugar seu ego em prol de um grande objetivo e faz qualquer coisa para alcançá-lo. Os executivos de nível 5 preparam seus sucessores para que atinjam um sucesso ainda maior na geração seguinte, enquanto os outros, muitas vezes egocêntricos, preparam seus sucessores para o fracasso. Os líderes de nível 5 olham pela janela nos períodos de sucesso e, quando as coisas vão mal, olham-se no espelho e culpam a si mesmos. Já os outros olham-se no espelho nas horas de sucesso e para fora da janela na hora de atribuir culpa por resultados decepcionantes. Ao entrevistar tais líderes de nível 5, Collins percebeu que eles não falavam sobre si mesmos e que raramente encontram-se artigos disponíveis sobre esses CEOs. Segundo o autor, eles produziam em silêncio uma enorme quantidade de resultados extraordinários. Obrigada, Maraísa. E nós não estamos sozinhas para o nosso debate, não. Nós convidamos o diretor de jornalismo da Record Goiás, Carlos Delgado. Boa noite. Boa noite, obrigado. Convidamos também o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, Coronel Carlos Helbingen. Boa noite. Muito boa noite. E o executivo comercial do IPOG, Gustavo Ferreira. Muito boa noite, obrigado pelo convite. Nós aqui agradecemos. E a primeira pergunta vai para o diretor de jornalismo da Record Goiás, Carlos Delgado. Delgado, além da sua experiência na Record, você já foi diretor de jornalismo do SBT, da Band e coordenador de rede da Globo, no Paraná. Com toda essa experiência, me responda, é possível conciliar liderança com humildade? A definição de humildade minha pode ser uma, das pessoas com quem a gente trabalha, os colaboradores, pode ser outra, né? Mas eu acho que essa liderança é uma liderança que todos buscam. Às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente. Agora, a pergunta que fica é, será que nós estamos conseguindo essa liderança com essa humildade? É uma coisa muito difícil, é uma coisa, eu diria assim, que é aquilo que a gente põe lá, que a gente acha que nunca vai chegar e corre atrás daquilo, né? Mas, para saber se a gente consegue ser um líder com humildade, um líder que trabalha em prol da equipe, em prol de resultados, né? Porque eu sempre digo assim, um líder tem que achar um norte. Qual é o nosso norte? Qual é o meu norte? Qual é o norte da empresa que nós estamos? E aí, baseado nesse norte, a gente vai trabalhando as atitudes, as tarefas do dia a dia e cobrando, elogiando, né? Essa relação de cobrança e elogio, ela também é uma relação que passa por... aí a humildade pode entrar ou não, né? Mas também a percepção de humildade, ela pode ser o que eu acho, olha, eu fui humilde com o meu funcionário, né, em tal situação, mas o meu funcionário pode não perceber que eu tenha sido humilde, ele acha que eu tenha sido arrogante. Então, é uma tarefa que a gente busca, né, que muitos buscam, mas também no dia a dia, às vezes a gente não tenha sido preparado, porque isso passa por uma preparação, não tem assim, este líder nasceu
com humildade e esse líder não nasceu, mas você pode preparar. O que o senhor acha, comandante? Eu sigo por essa linha também, da definição de humildade. Se formos classificar a humildade como subserviência, talvez não seja por aí. Mas a humildade no sentido de poder ouvir, de poder buscar informação, de poder compartilhar, porque cabe ao líder a decisão. Agora, essa decisão deve ser bem composta. E eu digo que aqueles que estão sendo liderados têm sentimentos, têm propósito e buscam, às vezes, as mesmas coisas que é o sucesso da empresa, o sucesso da organização e, quem sabe também, o próprio legado de cada indivíduo que ali compõe aquela organização, que quer sentir parte dessa organização. E nessa composição, talvez essa humildade seja essa catalisação dessas ações, a catalisação desses propósitos, a catalisação dessa energia e alinhar para que possa seguir naquele mesmo destino. Aí sim, fica tão fácil liderar, né? Vai seguir aqueles propósitos que aquelas pessoas dizem, assim, eu também vou, estaremos juntos. O coronel Carlos Helbingen, além da formação militar, é graduado em Direito, com especializações em Direito Empresarial, Gestão em Segurança Pública, Direito Administrativo e Constitucional e ainda tem MBA em Liderança e Gestão Organizacional. E eu gostaria de saber do senhor, coronel, mesmo no setor público, é possível alcançar essa liderança de nível 5? Existe alguma diferença entre liderar no setor público e liderar no setor privado? A diferença do setor privado e do setor público é que o setor privado busca resultados financeiros, resultados de lucro do empreendimento. Nenhum empresário vai montar um empreendimento que não queira buscar o quê? Resultados do seu crescimento. O setor público faz o quê? Prestação de serviço. Seja qual for o tipo do setor, presta-se serviço. Eu acho que é possível sim. É possível desde que essa organização, seja ela qual for, possa estar alinhada com o seu propósito de sua criação, que é uma organização que foi criada para ter um serviço público. E daqueles que ali estão, que façam parte, se integrem a essa organização e falem, eu vim para cá, eu me propus a vir para cá. Então vamos fazer essa organização ser grande e ser forte. Então eu creio que isso é um senso comum que acaba criando um planejamento de ação e gera resultado que a sociedade quer. Gustavo, você conhece algum líder de nível 5 ou algum case interessante aí que possa ilustrar toda essa nossa conversa, o que a gente está discutindo aqui? Tem um case que é de bastante sucesso, até mesmo no livro do Jim Collins, que é Empresas Feitas para Vencer, que é o Darwin Smith. Ele foi um CEO que assumiu uma empresa que tinha construção de papel celulose, né, e também papel duplo. Ele pegou a empresa com 36% abaixo da média das outras empresas nesse mesmo segmento. E quando ele assumiu essa empresa, em poucos anos, ele conseguiu equiparar ela ao mercado e ainda se superar como empresas da Coca-Cola, 3M, General Electric, que naquele momento eram as empresas que estavam no topo de rendimento anual. Então ele, durante 20 anos, ele conseguiu erguer essa empresa e no final do seu, vamos dizer, do seu mandato, né, da sua atuação, ele teve, que foi o seu ponto-chave nessa sua organização, que foi quando ele decidiu, quando a empresa estava no seu auge, ele decidiu vendê-la. Por quê? Porque ele já estava visando uma nova oportunidade e buscando uma nova atuação nesse mercado. Então, todos disseram, nossa, mas é uma decisão muito importante, é uma decisão onde pode mudar com toda a trajetória da organização. Tudo que você construiu pode ir por água abaixo. Mas como ele tinha uma visão humilde e pensando no resultado futuro, ele vendeu todas as fábricas e começou a atuar no segmento do consumismo, que hoje é bastante conhecido e referência, que são as fraldas Rugby e os lenços de papéis, que são os lenços da Kleenex. Então ele teve essa decisão que tornou ele hoje bastante conhecido. Mas como a Maraísa falou no início da definição,
nós quase não vemos esses tipos de artigo de pessoas como ele, que fez uma grande diferença na vida dessa organização. O líder de nível 5, ele tem a característica da humildade, que muitas vezes é polêmica, mas ele precisa ter uma visão, que é o que esse líder teve, né? Mas ele também precisa apresentar resultado. Isso é uma questão bastante polêmica, né, na liderança, principalmente de nível 5, que nós encontramos poucas pessoas hoje que possuem essa liderança nas organizações, mas a visão, ela é muito importante, ela é uma característica muito denominadora desse profissional, porque ele enxerga aquilo que nós mesmos não enxergamos, ele enxerga além. E também uma outra questão que é bastante denominadora desse líder, que, como você disse, a organização ela vive de resultado. E geralmente esse resultado dos líderes de nível 5 é um resultado comum. É um resultado de todas as pessoas e não o resultado dele. Porém, quando ele vê que o resultado da organização não está propício, o resultado ele já cobra dele, e não só das outras pessoas, como a maioria dos líderes. Então, o líder de nível 5, além dele ter a visão sistêmica, uma visão horizontal, ele também ele busca esse resultado interno para depois ele poder passar isso para o restante da equipe. Eu queria acrescentar aqui uma coisa. Mas como é que nós no dia a dia buscamos isso? Aí eu lembrei de uma coisa. Existe hoje o SESI, que é uma organização das indústrias, mas que trabalha muito também com a rede de ensino, né, dos governos. O SESI, pelo menos no Paraná, eles trabalham no ensino médio, eles procuram trabalhar a questão da liderança, mas não só da liderança, também de se obedecer a essa liderança. Então, hoje em dia, o SESI é o seguinte, eles põem 25, 30 alunos numa sala, eles se dividem em grupos de 5, esses 5 sentam na mesma mesa, eles discutem uma governança de qual é o assunto que nós vamos discutir nesse semestre, escolhem democraticamente. Tá, então, nesse semestre ou nesse bimestre, quem desse grupo vai ser o líder? Pode ser o comandante, pode ser você, pode ser ela. Na outra semana é o comandante, na outra semana é você. E aí eles vão descobrindo, porque você tem que treinar esse ser humano que quer competir, que quer ganhar, que quer ser o mais bonito, que quer ser o melhor, que quer ser o cara. Então, ele tem que entender que hoje é o comandante, amanhã é você, amanhã é ela. Esse líder pode mudar. E aí é que eu acho que você pode trabalhar essa humildade de liderança. Só um comentário, porque eu percebi que o colega Delgado ele frisou bastante essa questão do treinamento. De fato, o Jim Collins reforça isso. Os líderes que estão em potencial para ser líder nível 5, eles estão aí aos montes. Mas o que ele fala, né, Gustavo, a respeito disso, de treinamento? Você poderia falar para a gente? Sim, a questão do treinamento e do desenvolvimento pessoal de cada indivíduo da equipe, né, Jim Collins descreve muito bem que nós temos essas pessoas e elas estão ao redor. Basta você acreditar internamente e você treinar e capacitar cada vez mais. Então, para isso vem as questões pessoais, profissionais, cursos, como o colega mesmo falou, o SESI. É um treinamento onde as pessoas já começam a se perceber. Eu posso atingir, eu posso chegar, se eu acredito, e se a pessoa o meu líder, se for um líder que talvez não seja 5, mas está próximo ao líder 5, acredita no meu potencial, eu posso treinar, eu posso me desenvolver cada vez mais para poder atingir esse líder de nível 5. Então, como o Jim Collins escreve, nós temos várias pessoas, várias oportunidades ao nosso redor. Basta nós olharmos para nós mesmos e acreditar nas pessoas que estão ao nosso próximo de nós. Só convalidando uma afirmativa, bom, também não me considero nível 5, líder de nível 5. Na verdade, a liderança, primeiro, eu não acredito ser nata. Nós aprendemos que você não aprende liderança em sala de aula. A liderança ela tem que ser desenvolvida através da experiência, e não se pode confundir a situação da experiência, porque às vezes uma pessoa
ela é mais antiga no nosso meio, ou de mais idade no outro meio, fala, ela tem muita experiência. Na verdade, às vezes uma pessoa que tem um menor tempo de serviço, pratica uma atividade com muito mais ênfase, ela tem mais experiência. Né? E o desenvolvimento da liderança, eu acho que está na busca, no conhecimento, na vontade de mudar. Né? Ninguém vai te mudar, você tem que se mudar, você tem que buscar fazer, você tem que tentar se corrigir, você tem que tentar eliminar algumas dificuldades, né, e fazer acontecer de forma o desenvolvimento. Né? Ninguém, podemos ter até algumas habilidades natas, mas ninguém é líder nato, ninguém nasce com um dom. O Pelé tem o dom do futebol, ele treinava 2 horas a mais no Santos, quer dizer, então tem, na verdade, o chefe, se puder ser um líder, excelente. É que quando um chefe, líder, chama alguém, tem um respeito, sabe, a pessoa que é chamada para o feedback pelo chefe, líder, sabe que vai sair melhor do que quando entrou. E a pessoa que é chamada pelo chefe apenas, sabe que às vezes vai ser até humilhada. Então, isso compõe equipes. As pessoas sabem que às vezes erram e precisam ser chamadas a atenção. As coisas estão acontecendo, como o Carlos Delgado mesmo disse. Existem erros, existem acertos. Às vezes nós somos mais experientes que algumas pessoas em alguns momentos e podemos chamá-los, olha, não é assim. E às vezes temos que ouvir, talvez entre aí a humildade, de falar, olha, chefe, isso aí talvez fosse melhor por esse caminho. Né? No nosso meio tem muito disso. Na ação, um profissional mais experiente nos fala, olha, por aqui é melhor. E não é porque eu sou líder, falo, vamos passar, como você mesmo disse, ele sabe que por ali é melhor, que por aqui vai dar problema. E isso em todas as áreas. Né? Então eu acredito que sim, as organizações têm que proporcionar condições do desenvolvimento da liderança, ter um plano até para fazer o crescimento dessa liderança, buscar que a organização tenha condições de dar esse conhecimento. Mas também tem que ter pessoas motivadas a querer e amar aquela organização para poder um dia chegar a ser o líder daquela organização. Eu vejo com muita felicidade quando vejo líderes que amam o que fazem, que buscam o melhor para a sua organização. Não estão buscando o melhor para eles, estão buscando o melhor para a sua organização. E eu acho que isso impulsiona, isso faz que muitas pessoas irão segui-lo. Por quê? Porque tem o mesmo alinhamento do que estão acreditando. Nós estamos, inclusive, muito felizes com a presença de vocês aqui, porque, como o senhor disse, é uma honra recebê-los, porque vocês realmente são considerados líderes. Foram convidados porque realmente possuem essa característica e vieram engrandecer muito o nosso debate. E eu acho que a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre liderança, sobre como nós devemos nos preparar para essa liderança, mas a gente vai ficar por aqui. Agradeço imensamente a participação de cada um de vocês, que contribuíram muito com o nosso debate, com o nosso estudo. E agora a gente vai assistir um vídeo divulgado na internet que mostra o último dia de trabalho de um líder, que nós consideramos ser um líder de nível 5. Você vai entender por quê e nós ficamos por aqui. Tchau, até o próximo programa. Mark, welcome to the office. This is your world. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. He's the man, he's the man, he's the man.
is your world. Stand up now and face the sun. Without you, this place just wouldn't run. It's time to say job well done. You're the boss, you're the greatest one. Well, you can tell everybody. Well, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. He's a man, he's a man, he's a man. Well, you can tell everybody. Well, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. He's a man, he's a man, he's a man. Well, you can tell everybody. Well, you can tell everybody. Thank you very much, everybody. I'm a bit overwhelmed, but how about getting back to work?